Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jobis e você está aqui no Jobis PC, no Clube da Terapia. E a ideia é a gente conversar sobre dicas de como lidar com a timidez. Gente, esses vídeos de dicas, eles são genéricos, tá? Como a timidez é um traço de personalidade, a melhor forma da gente superar os aspectos negativos da timidez é através da terapia. A gente consegue fazer um trabalho bacana sozinho, mas com ajuda, como eu sempre falo, junto a gente vai mais longe. E essas dicas podem não funcionar para todas as pessoas, elas não têm a função de encerrar o assunto, tá bom? Primeira dica, eu acho interessante a gente conhecer quem que a gente é, autoconhecimento. Comece a observar quando você fica tímido ou tímida, quando você não fica tímido, o que deixa você tímido, para você se conhecer, para você entender o que você está enfrentando. 2. Comece a observar pessoas que não são tímidas, mas cuja ação social, a forma de interagir com as pessoas você admira. É bacana a gente começar a ter um modelo para conseguir ter uma ideia do que vai construir. E observe essas pessoas, discretamente. Podem ser pessoas do seu convívio, personagens de alguma obra artística, não importa, mas é preciso que você comece a observar para você entender o que você está buscando. 3. Aceite-se. Não importa o modelo que você escolha, todos nós somos únicos. E acredite, isso no final é positivo, não negativo. A gente precisa burilar a nossa personalidade, não importa como você seja. Não pense que se você fosse como fulano, como Beltrano, as coisas seriam diferentes. Aliás, isso nos deixa no 4. Evite se comparar. É uma forma muito cruel da gente se sabotar quando a gente está começando com uma coisa e fica se comparando negativamente com as outras pessoas. Quando a gente pega e sugere, vamos escolher um modelo para a gente entender como a gente quer ser, a gente sai do abismo da comparação para entrar no abismo da construção. Olha, eu não vou poder ser igual o Maurício em tudo, mas eu admiro isso nele. Eu quero aprender a ser um pouco assim como ele é. Eu quero construir isso em mim. É muito melhor do que eu ficar, cara. Eu vejo o Maurício, eu sou uma droga mesmo, hein? Vocês percebem a diferença? Próxima dica. Não tente mentir para si mesmo, nem mentir para os outros. É bem mais fácil quando a gente abre o jogo. Olha, eu estou um pouco tímido. Às vezes, quando a gente vai fazer uma apresentação pública, por exemplo, se a gente entrega logo o que está acontecendo, a gente passa a autenticidade. A gente angaria simpatia e isso nos ajuda. Então, assim, o TED Talks, né? Aquele manual para falar em público, é um livro muito massa que fala sobre como a gente fala em público, como a gente engajar as pessoas. E uma das dicas que ele dá, e o psicodrama também ensina isso pra gente, é abrir o jogo. Olha, gente, eu tô aqui me sentindo um pouco tímida, então no começo vai demorar para fluir, mas tenham paciência comigo, que eu vou fazer o possível para valer a pena. Tá bom? Coisas assim, você abre o jogo, pra não ficar, eu acho que ela estava tímida. Ela falou que estava tímida. Abre o jogo, a gente tira isso da frente e começa a trabalhar, né? Outra dica importante é a gente começar a estudar um pouco sobre o assunto. Nem tudo que é produzido sobre vencer a timidez vai servir para você. Cada pessoa é única e algumas técnicas para vencer o que quer que seja, você vai achar simplesmente ridículas, impraticáveis, não são compatíveis com sua realidade e não são compatíveis com seus objetivos, e tudo bem. Mas quando a gente começa a tentar entender um pouco o que acontece, a ler, a tentar saber os recursos que tem, fica mais fácil até a gente saber o que a gente quer. Porque assim, olha, eu não quero ser tímida, tá? Eu quero ser o quê então? O que eu quero ser? Próximo passo. Coloque metas pequenas e objetivos. Às vezes, imagine que eu sou tímida e falo assim, nossa gente, eu quero falar com qualquer pessoa, eu quero conseguir pedir ajuda para todo mundo que eu precisar, eu quero ser uma pessoa super comunicativa, eu quero ser uma líder influente e eu também quero fazer palestras de como as pessoas superarem a timidez. Mas agora eu não consigo nem gravar esse vídeo, porque eu tô tremendo aqui. Vocês percebem o que é isso? A pessoa começa a se impor um fardo gigantesco. Isso não é honesto com a pessoa.
Você entende que isso não é honesto? Isso não é correto? Isso não é o justo com ninguém? Agora imagine que você faça diferente, que você fale assim, olha, vai ter um evento social, amanhã eu vou para uma festa, e eu não estou com muita vontade de ir, mas eu vou nessa festa. E quando eu chegar nessa festa, eu vou ser capaz, olha só a meta, deixa eu pensar uma meta aqui bem razoável, mas desafiadora. Eu vou ser capaz de puxar conversa com alguém. Outra dica importante, essa é para quem enxerga, né? Se você está com muita vergonha de falar, eu acho que a imagem corporal, o aspecto visual pode ser um começo. Se você tem muita vergonha de chegar e falar com a pessoa na lata, começa sorrindo para ela. Vê se ela sorri de volta. Eu estou falando de uma forma social mesmo, sabe? De você sorrir, de você demonstrar que você se importa, de você perceber, demonstrar que você reparou que ela está lá, que a pessoa está lá. E às vezes a comunicação visual é um passo muito bacana para a gente começar a vencer cada vez mais a nossa timidez. Ô Estevão, eu estou gravando um vídeo sobre timidez e você acabou de cantar rap nele. Eu vim aqui pra falar sobre timidez, só que agora é minha vez. Eu vou falar pra minha mãe que ela me silencia, só que ela grava no lugar errado, porque eu tô falando aqui na parada no improvisado. O Totó tá bravo porque ele tá chateado. A Vera tá muito bagaçada, parece até o meu bumbum, porque tá todo melado. Você não é meu filho! O rei do freestyle. Você não é meu filho mais! O príncipe do freestyle. Eu posso nadar na Duda hoje? Vai o Reinaldo, a Gabi, a Camila e a Gil. Já aconteceu coisa mais bizarra nesse YouTube. Próxima dica. Respeite seus limites. Sabe, quando a gente luta para desenvolver uma habilidade qualquer, não deve se transformar num espancamento emocional. A gente já tem muita dificuldade na vida e muitas pessoas que, sem querer mesmo, colocam a gente para baixo. Algumas querem também, mas é a minoria. E a ideia é que a gente aprende a ser gentil com a gente. Praticar a empatia é importante, mas é muito mais fácil ser empático com o outro quando eu sou empático comigo. Autogentileza, autoaceitação, tá bem? Eu acho que é uma coisa bacana pra gente pensar juntos. Próxima dica, não foque tanto em si mesmo. Sério, tem pessoas que são obcecadas por si mesmas. Elas ficam o tempo todo pensando nelas mesmas, pensando que alguém está olhando, pensando que alguém está pensando que o mundo gira em torno dela. Isso gera um ciclo de ansiedade, estresse e frustração que é difícil de quebrar. Então, assim, às vezes, quando a gente quer vencer um desafio emocional, a gente pensa muito na gente. O mundo fica girando todo em torno da gente, pelo menos nos nossos pensamentos. Quando a gente percebe que está pensando muito só na gente, vamos pensar um pouco no outro. Vamos olhar para o lado. Não é questão de você se anular, é questão de você ampliar um pouco a objetiva. Às vezes, a gente não percebe como está pensando. E os problemas acabam ficando mais dentro da nossa cabeça do que no mundo real. Então, eu confesso a vocês que percebi isso com a minha própria existência também. Às vezes eu pensava muito em mim. Eu estava chateada com uma coisa me incomodou, alguma coisa eu não consegui, estava decepcionada comigo mesma, e aí eu ficava pensando em mim. E ficava girando na minha cabeça ideias preconcebidas sobre mim, ideias hipotéticas sobre mim, o que as pessoas estariam pensando a meu respeito, a imagem que eu estaria projetando. E depois eu estava absurdamente cansada no final do dia, estressada. Eu ficava, peraí, o que foi que eu fiz hoje mesmo? Ah, sim! Eu passei o dia inteiro trancada numa caixa de sapatos chamada eu. Então, às vezes, a gente percebe que muita gente ligada à psicologia fala assim, pense em você, se coloque em primeiro lugar. Calma, não leve isso pro literal. Sabe qual é o nome daquela pessoa que se coloca em primeiro lugar o tempo todo? Então, normalmente ela pode ser chamada de narcisismo e é um transtorno mental. Outra pessoa também que se coloca em primeiro lugar o tempo todo é um bebê de 2 anos ou menos, e isso se chama fase do desenvolvimento infantil, não é uma escolha. Então, assim, eu acho que às vezes, para a gente evoluir, a gente precisa escolher, aprender a ter ativamente cada vez mais controle sobre as nossas emoções e sobre os nossos pensamentos. E tudo na vida é prática. A gente aprende na nossa vida material a manipular coisas. A gente aprende a ler, escrever, desenhar, pintar, apertar um parafuso, desmontar um móvel, sei lá, ligar uma internet, a gente aprende a lavar roupa, dobrar roupa. Todas são coisas relevantes, mas observem que a gente tem uma série de aprendizados que não são puramente
físicos e que a gente deixa para trás. Um desses aprendizados é saber conhecer e controlar os nossos pensamentos, as nossas emoções. Eles não precisam ser ventos que nos carregam. Pode ser um barquinho que a gente navega. Então a gente começa a perceber que dá pra gente se controlar. E aí, eu tô falando aqui de uma autopercepção. Peraí, como é que eu tô pensando? Eu tô com raiva, mas é pra isso tudo? A gente se questionar. Não a gente se silenciar. Mas aprender a checar o que está acontecendo na nossa própria cabeça. É muito importante e poucas vezes falam isso sobre a gente. Eu noto que tem muito vídeo de dica que fala isso, faça aquilo outro, mas eles não dizem como você vai fazer. E assim, se fosse tão fácil, deixe de ser tímido. Ninguém quer ser tímido. Pelo menos não tímido demais. Eu acho que um pouco de timidez é fofa. E a sinceridade é muito legal. Desde que não seja sincericídio, pra matar você e o outro, né? Mas você precisa... Eu acho bacana quando a gente consegue abrir o jogo. Olha, gente, eu sou tímido. Eu estou um pouco tímido, né? Foi difícil. Faz tempo que eu tô querendo conversar com você, mas eu tô sem graça. Mas eu queria conversar com você. Né? Eu não falo muito bem, mas eu trabalho muito melhor do que eu falo. Entende? E a gente vai aos poucos aprendendo a se colocar no mundo. Aprendendo a falar. Né? Aprendendo a se dizer sim, aprendendo a se controlar, aprendendo a se dizer não, aprendendo a frear, aprendendo a acelerar. E sério, é muito gostoso quando a gente começa a aprender. A gente acaba tendo um domínio sobre as situações, um domínio sobre quanto a gente se afeta, sem perder a sensibilidade, sem perder a ternura, sem perder o conhecimento, sem perder a clareza. Gente, é sério, é uma coisa que vale muito a pena mesmo. Utilizar trackers emocionais, rastreadores emocionais. É uma dica de ouro quando a gente quer começar a se trabalhar. Então, a ideia é você ter um diário emocional. Pode ser um bullet journal, pode ser uma folhinha, pode ser um aplicativo, pode ser um caderno, pode ser onde você se sentir confortável. Mas que você consiga se disciplinar a todos os dias, pegar essa emoção que você quer... Esse aspecto que você quer monitorar e atribuir uma nota, tipo de 0 a 5, não sei, de 0 a 10, você que sabe. E aí, quando a gente começa a atribuir essa nota, a gente vai observando como que a gente está ficando cada dia. E aí você pode começar a observar o que está acontecendo. O que te faz oscilar, o que te faz ter menos timidez, né? Eu acho que entra bastante na primeira dica, que é do autoconhecimento. Então, assim, tentar se conhecer com rastreadores emocionais é um caminho bacana, é uma possibilidade. Pra gente ter uma noção. Então, por exemplo, eu todo dia antes de dormir, eu percebo que a minha timidez ou a minha ansiedade, sei lá, tá no nível 5. De 0 a 5, sendo 0 mínimo e 5 máximo. Então eu tô mega ansiosa, eu tô desesperadamente ansiosa, eu tô com medo de ter crise de pânico. Aí eu começo a pensar, tá, mas peraí. O que fez essa ansiedade ir tão alto? Qual que é o pico da minha timidez? O que me deixa mais soberanamente desconfortável nessa vida? O que aconteceu? E a gente começa a ter uma ideia. Então, em cima, você coloca um número, né? De acordo com a escala que você atribuir. E embaixo, você coloca somente a justificativa. Não tenta trabalhar nesse primeiro momento, não tenta justificar, não tenta se recriminar, só observa. Né? É importante a gente aprender a navegar por nós mesmos, observando quem a gente é, observando como é que a gente está. Depois que a gente vai usando esse tracker, que a gente vai monitorando, sei lá, 3 dias, uma semana, a gente vai começar a ter padrões, tá bem? E aí, quando eu começo a ter padrões, eu vou começar a descobrir coisas sobre mim mesma. E aí eu posso começar a entender que nos padrões eu posso ter o contrapadrão. Então, por exemplo, aqui, ó. Imagina que eu, nessa quarta-feira, eu me dei o nível de timidez 3, sendo 0 nada tímida e 3, 5 horrivelmente tímida. Meu Deus do céu, eu quero entrar dentro de uma bola, mas na verdade eu quero ganhar o mundo inteiro e eu não consigo fazer nenhum dos dois. Então, 3. Tá. O que aconteceu com esse 3? Para eu chegar nesse 3 aqui, eu fiquei muito tímida quando no trabalho alguém ficou falando assim, a Jobis, ela nunca fala. Não adianta olhar pra Jo que ela nunca fala. Ela não fala nada, ela não diz nada. Isso me deixou ainda pior.
opa, qual que é o contrapadrão? Como é que eu posso resolver esse aspecto simples? Aí a gente começa a pensar em alternativas. Entende? Pra gente não ser refém das coisas. Existe o trabalho físico, que é o que a gente faz, mas também existe o trabalho mental. Terapia é trabalho mental. Conhecer a si mesmo é trabalho mental. Transformar algum aspecto da nossa personalidade é trabalho mental. Mas é um trabalho mental que vale muito a pena. Sério, vale muito a pena. Eu não tô falando de mágica. Eu tô falando de conhecer esse lugar inexplorado, misterioso, assustador, mas definitivamente fascinante, que é a gente mesmo, tá? Se você puder, procure companhia para fazer isso. Um grupo de amigos, uma terapia, mas essas coisas são bem mais legais quando a gente faz acompanhado.